Você já se perguntou como as plantas sabem para onde crescer ou como reagem a mudanças no ambiente, mesmo sem um cérebro? A resposta está nos hormônios vegetais. Hoje, vamos explorar esses incríveis mensageiros químicos e como eles controlam o crescimento e os movimentos das plantas. Os hormônios vegetais, ou fito-hormônios, são compostos orgânicos essenciais produzidos pelas próprias plantas, mesmo em quantidades muito pequenas. Apesar de sua concentração reduzida, eles desempenham um papel crucial na regulação do crescimento, desenvolvimento e resposta ao ambiente. Esses mensageiros químicos não agem apenas no local onde são produzidos. Eles se movem através das células e tecidos como verdadeiros sinais químicos, transmitindo informações para coordenar as funções vitais das plantas. Como, por exemplo, as auxinas, que são sintetizadas nas pontas dos caules e raízes e são transportadas para outras partes da planta, influenciando o crescimento e o movimento delas. As giberelinas são hormônios vegetais que desempenham um papel crucial no crescimento e desenvolvimento das plantas. Sua atuação envolve diversos processos fisiológicos, como germinação de sementes, elongação do caule, floração e desenvolvimento de frutos. As giberelinas promovem a quebra de dormência em sementes, especialmente naquelas que requerem luz. Durante a germinação, elas estimulam a produção de enzimas, como a amilase, que converte o amido armazenado em açúcares, favorecendo energia para o embrião em crescimento. Esse processo ocorre no endosperma e é regulado pelo transporte de giberelinas produzidas pelo embrião. As giberelinas promovem o alongamento das células vegetais, especialmente no caule e nas folhas. Elas estimulam a expansão celular, aumentando a plasticidade da parede celular e regulando a expressão dos genes relacionados ao crescimento. Elas também são fundamentais para o crescimento em altura de muitas plantas. Elas atuam especialmente em plantas anãs ou rosetas, promovendo o alongamento dos entrenós. Esse hormônio induz a floração. Algumas plantas requerem giberelinas para a transição do estágio vegetativo para o estágio reprodutivo. Elas atuam em espécies que necessitam de estímulos específicos, como fotoperíodo ou vernalização, para florescer. As giberelinas estimulam o crescimento de frutos, muitas vezes aumentando o tamanho e promovendo o desenvolvimento paternocárpico, que são frutos sem sementes, como uvas e tomates. As auxinas são um dos hormônios mais importantes no mundo vegetal. Elas desempenham um papel fundamental no crescimento das plantas, promovendo o alongamento celular, controlando a dominância apical e regulando os tropismos, que são as respostas da planta a estímulos externos, como luz e gravidade. Um efeito clássico das auxinas é a curvatura da planta em direção à luz. Isso ocorre porque as auxinas se acumulam no lado sombreado do caule, fazendo com que as células desse lado se alonguem mais. E o resultado é que o caule se curva em direção à luz, permitindo que a planta maximize a captação de energia solar. Outro processo importante regulado pelas auxinas é o gravitropismo, em que as raízes crescem em direção à gravidade, enquanto os caules crescem no sentido oposto. Isso garante que a planta se posicione de forma ideal para captar luz e obter nutrientes. Esses hormônios são tão versáteis que também controlam a dominância apical, ou seja, a preferência do crescimento da planta para o caule principal em vez de ramificações laterais. Sem as auxinas, o desenvolvimento das plantas seria desorganizado e ineficaz. O ácido abscísico, ou ABA, é um hormônio crucial para a regulação de processos de adaptações das plantas a condições adversas, sendo muitas vezes referido como o hormônio do estresse. Diferentemente de outros hormônios vegetais que promovem o crescimento ou a floração, o ABA desempenha um papel importante em situações em que a planta precisa reduzir suas atividades ou entrar em um estado de preservação, especialmente quando ela está sob estresse, com a falta de água ou mudanças drásticas no ambiente. Um dos principais papéis do ácido abscísico é a regulação da resposta ao estresse hídrico. Quando uma planta está passando por falta de água, ela começa a produzir mais ácido abscísico. O aumento da concentração de ácido abscísico nas folhas faz com que os estômatos, que são pequenos poros nas folhas,
por onde a planta perde água e faz a troca de gases, se fecha. Isso diminui a perda de água por evaporação e ajuda a planta a conservar água. Esse mecanismo é vital para a sobrevivência da planta em períodos de seca ou quando ela está em ambientes com baixa disponibilidade de água. O ácido abscísico também está envolvido no processo de dormência das sementes. Quando as sementes estão em condições desfavoráveis para germinar, o ácido abscísico mantém as sementes em um estado de dormência, impedindo que elas comecem a germinar antes da hora certa. Esse controle é importante para garantir que as sementes só germinem quando as condições do ambiente forem adequadas, como temperatura e umidades adequadas para o crescimento. Em outras palavras, o ácido abscísico diz à semente que ela deve esperar até que as condições ideais de crescimento estejam presentes. Outra função importante do ácido abscísico é sua participação na senescência e abscisão, processos que envolvem o envelhecimento das folhas e a queda da parte da planta, como folhas, flores e frutos. Durante o outono, por exemplo, quando a planta precisa economizar energia e recursos, o ácido abscísico aumenta a produção de enzimas que ajudam na quebra das células que mantêm a folha unida ao caule, facilitando a queda das folhas. Esse processo, chamado de abscisão, é uma estratégia de adaptação que ajuda as plantas a se prepararem para as condições climáticas mais severas, como o inverno. O ácido abscísico também desempenha um papel em várias outras respostas das plantas, como o controle da floração e do crescimento das raízes. Por exemplo, em algumas plantas, a presença do ácido abscísico pode inibir a floração, especialmente em condições desfavoráveis, evitando que a planta invista energia na produção de flores quando a sobrevivência é mais importante. O ácido abscísico também pode influenciar o crescimento das raízes, ajudando a planta a ajustar seu sistema radicular para a busca de água. As citocininas são fito-hormônios essenciais para o crescimento e desenvolvimento das plantas. As citocininas são sintetizadas principalmente nas raízes, em células do meristema apical radicular. Elas também podem ser produzidas em sementes, frutos em desenvolvimento e em menor quantidade em outras partes da planta. A forma mais comum é a zeatina, que pode ser encontrada na forma livre ou conjugada. Após a síntese, as citocininas são transportadas pelo xilema para outras partes da planta, como folhas, caules e gemas. Esse transporte ocorre principalmente como citocininas livres ou conjugadas. Elas desempenham várias funções fisiológicas. Uma delas é o estímulo à divisão celular, também conhecido como citocinese. As citocininas promovem a progressão do ciclo celular. Elas ativam genes que regulam a mitose, o que é essencial para o crescimento de tecidos e órgãos. Em culturas de tecidos in vitro, a presença de citocininas permite a proliferação de células e o aumento da biomassa. Outra função é a diferenciação celular e a organogênese. A proporção de citocininas e auxinas define o destino das células. A alta relação entre auxina e citocinina favorece a formação de raízes e estimula a formação de brotos e gemas. Essa propriedade é amplamente utilizada na micropropagação de plantas e em biotecnologia vegetal. Mais uma função fisiológica das citocininas é o retardamento da senescência foliar, pois elas inibem a degradação de clorofila e proteína nas folhas, retardando o envelhecimento. Elas promovem o transporte de nutrientes e assimilados para as folhas, mantendo-as funcionais por mais tempo. Elas também fazem a regulação da dominância apical. Elas antagonizam as auxinas, que promovem a dominância apical. Citocininas estimulam o crescimento das gemas laterais, permitindo que os ramos se desenvolvam, resultando em uma planta mais ramificada. Esse equilíbrio é importante no manejo agrícola, como na poda, para estimular a brotação lateral. As citocininas também fazem a mobilização de nutrientes. Elas direcionam nutrientes e assimilados para tecidos de maior demanda metabólica, como sementes, frutos e regiões em crescimento. Elas fazem interação com outros hormônios. Elas interagem com auxinas no controle do desenvolvimento de raízes e brotos, giberelinas no estímulo ao alongamento celular e o ácido abscísico na resposta ao estresse hídrico. Elas antagonizam os efeitos do ABA, ácido abscísico.
Essas interações garantem a regulação coordenada da planta. O etileno é um dos hormônios vegetais mais versáteis e amplamente estudado na fisiologia vegetal. Sua forma gasosa permite que ele atue como regulador de diversos processos fisiológicos e desenvolvimentais nas plantas. Produzido a partir do aminoácido metionina, o etileno é sintetizado por uma via biosintética controlada por enzimas. Sua atuação influencia desde a germinação das sementes até a senescência, passando por funções essenciais como a maturação de frutos e a resposta a estresses ambientais. É amplamente conhecido como o hormônio da maturação. Ele desempenha um papel crucial nos frutos climatéricos, como banana, tomate e maçã, promovendo alterações que tornam o fruto atraente para dispersores e consumidores. Durante a maturação, o etileno regula a degradação da clorofila, que é a mudança de cor, a síntese de compostos voláteis, o aroma, o aumento dos açúcares, que é o sabor, e o amolecimento da parede celular. Essas mudanças são essenciais para o consumo e comercialização de frutos. Outro papel importante do etileno está relacionado à abscisão, o processo de separação de folhas, flores e frutos da planta. Ele regula a formação de uma camada de abscisão, composta por células especializadas que permitem a separação controlada dos órgãos. Esse processo é particularmente importante em condições de estresse como seca ou excesso de salinidade, ou durante o envelhecimento natural da planta. O etileno acelera o processo de senescência, que é o envelhecimento programado de órgãos como folhas, flores e frutos. Durante a senescência, ocorre a degradação de componentes celulares e redistribuição de nutrientes para partes da planta em crescimento ativo. Em flores, por exemplo, o etileno regula o fechamento e a degradação de pétalas após a polinização. Em situações de estresse ambiental, o etileno atua como um mediador-chave. Em condições de alagamento, ele induz a formação de arênquima, um tecido especializado que facilita a troca gasosa nas raízes submersas. Em estresses causados por patógenos ou herbívoros, o etileno participa da ativação de genes de defesa e da produção de compostos antimicrobianos. O etileno influencia positivamente a germinação de sementes, especialmente em condições desafiadoras, como a alta salinidade ou a baixa oxigenação. Ele faz a quebra da dormência de sementes e promove a expansão celular, facilitando o crescimento inicial da plântula. O etileno também regula o crescimento diferencial em resposta a estímulos ambientais, como o geotropismo, que é a resposta à gravidade, e ele pode inibir o alongamento celular em algumas partes da planta, enquanto estimula outras, ajustando o crescimento para que a planta se adapte ao ambiente. Você sabia que as plantas também se movem? Mas ao contrário de nós, elas não possuem músculos nem nervos. O que guia seus movimentos são os estímulos do ambiente, como a luz, a gravidade, o toque e até a temperatura. Esses movimentos podem ser classificados em dois tipos principais, os nastismos e os tropismos. Nos nastismos, o movimento é independente da direção do estímulo. Por exemplo, você já viu uma flor que se fecha ao cair da tarde? Isso é um nastismo. Agora, nos tropismos, o movimento é direcional, ou seja, depende de onde vem o estímulo. Um exemplo clássico é o caule crescendo em direção à luz, o chamado fototropismo positivo. Esses movimentos são fundamentais para a sobrevivência das plantas, ajudando-as a buscar luz, água e proteção. Fascinante, não é? A natureza nos mostra que mesmo sem sair do lugar, as plantas são mestres em responder ao mundo ao seu redor. Você já reparou como as plantas parecem buscar a luz, a água ou até mesmo um suporte para crescer? Esse comportamento não é aleatório. São respostas a estímulos do ambiente, chamadas de tropismos. Esses movimentos podem ser positivos, quando a planta cresce em direção ao estímulo, ou negativo, quando cresce no sentido oposto. Vamos explorar os principais tipos de tropismos e entender como eles ajudam as plantas a sobreviverem. Como já citamos anteriormente, temos o fototropismo, que é o movimento direcionado pela luz, e o geotropismo, ou gravitropismo, que é o movimento direcionado pela gravidade. Mas, além destes, temos o hidrotropismo,
que é o movimento em resposta à água. Ele é essencial para as raízes conseguirem crescer em direção às áreas mais úmidas do solo, garantindo o abastecimento hídrico da planta. Além deste, temos também o tigmotropismo, que é o movimento da planta em resposta ao toque. Trepadeiras e cipós usam esse tropismo para se agarrar a suportes como cercas ou galhos de outras plantas, garantindo que possam crescer em direção à luz e ao ar livre. Outro exemplo interessante é o quimiotropismo, a resposta das plantas a substâncias químicas. Durante a reprodução, os tubos polínicos crescem em direção ao óvulo, guiados por sinais químicos para garantir a fecundação. Existe ainda o termotropismo, que ocorre em resposta à temperatura, e o aerotropismo, que responde ao oxigênio. Cada tipo de tropismo é uma adaptação fascinante que permite às plantas explorar ao máximo os recursos disponíveis no ambiente. Os tropismos são as provas de que as plantas, mesmo sem músculos ou cérebros, são incrivelmente sensíveis e adaptativas. Elas interagem com o mundo ao redor de formas engenhosas, garantindo a sobrevivência e o equilíbrio na natureza.